Seja bem-vindo em mais um Devocional, a Palavra que Transforma. Vamos iniciar uma série de reflexão com a vida de Sara, esposa de Abraão, uma mulher fiel a Deus e uma esposa fiel ao seu esposo. E o tema central dessa reflexão é andar com os que sonham. Muitas vezes nós, mulheres, esposas, mães, algumas profissionais, outras envolvidas em algum ministério de levar a palavra do Senhor, de servir ao próximo, mas cada uma de nós, em alguns momentos da nossa vida, nós deixamos de ser o foco principal de uma história para sermos coadjuvantes. Pense num filme onde o artista principal, para alcançar a sua evidência, ele precisa de algumas ações daquele que é coadjuvante naquele filme. Assim, em alguns momentos da nossa vida pode ser. Por exemplo, o seu filho recebe de Deus uma direção e para que o teu filho alcance e seja ensinado para a direção que o Senhor concede a ele, você como mãe vai ajudá-lo a alcançar aquilo que Deus tem falado com ele. O seu esposo, por exemplo, recebe também uma promessa do Senhor, algo da parte do Pai, e você, como esposa, auxiliará ou será usada para que o teu esposo alcance esta promessa. Mas a pessoa principal de uma história que já começou ou que começará a ser trilhada foi direcionada a outra pessoa e não a você. Mas você faz parte dessa história. Assim era a vida de Sara. O Senhor faz uma promessa a Abraão, mas esta promessa que Deus faz a Abraão estava diretamente relacionada com a vida de Sara, a sua esposa. Então é viver com os que sonham, é estar ao lado daqueles que receberam uma promessa. No livro de Salmos, no capítulo 126, é um cântico dos degraus, ou seja, um cântico, um salmo, onde as pessoas iam adorando a Deus conforme a caminhada do local de adoração a Deus. E no versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Algo que recebemos do Pai, algo que uma outra pessoa recebe do Senhor como orientação, como promessa. E essa promessa se estende por um período para que esta aconteça. E você fica imaginando, ou a outra pessoa fica imaginando quando que isso vai acontecer, você fica sonhando com aquilo. E quando acontece, estou como que um sonho, ou seja, faço parte de um sonho que foi desenhado na minha mente, no meu coração, a partir das promessas que Deus concedeu. Porque este povo estava cativo, fora da sua terra, mas o Senhor tinha já prometido a estes que sairiam deste cativeiro num determinado tempo. E quando estes saem, o salmista então faz essa declaração que estávamos como os que sonham. Mas como que alcançamos esses sonhos? No versículo 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Com um coração contrito, derramado aos pés do Senhor, enquanto esperamos por promessas, em lágrimas, em súplicas, em oração, em clamor, por direção de Deus, por mais fé, paciência para esperar. Se nós agirmos desta maneira enquanto esperamos, nós colheremos o fruto, ou seja, a promessa que o Senhor tem para nós. Por isso que quando alguém recebe uma promessa de Deus e essa promessa tem ligação direta com a sua vida, você precisa caminhar com este que sonha. E você precisa sonhar junto, trabalhar junto, orar junto, para que alcancem as promessas do Senhor. Lembrando que o Senhor direcionou todas as etapas, todas as fases e como seria para outra pessoa. Você é a coadjuvante. Um papel importante, mas neste caso não o principal. E voltando então para a história de Sara, que é o que vamos estudar dentro deste tema, os que sonham. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, conta a história de Abraão e Sara. Em Gênesis capítulo 11 faz uma descrição desta mulher, chamada na época Sarai, no versículo 30.
E Saraí foi estéril e não tinha filhos. Essa era a condição de Sara, uma mulher estéril que não tinha filho, casada com Abraão, na época Abrão. Quantas vezes nós estamos num momento estéril da nossa vida, onde toda a situação é contrária daquilo que Deus tem falado com o seu esposo, com o seu filho, na empresa que você é proprietária ou que você é funcionária, no ministério da igreja onde você participa. O Senhor tem falado algo, mas quando você olha para a situação onde você é envolvida nessa situação, você diz: eu não tenho condições, ou a situação não tem condições de alcançar as promessas que o Senhor tem falado. Porque o Senhor fala diretamente com Abrão, o esposo de Saraí, que diz assim no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele faz promessas. A partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A primeira direção que Deus concede a Abraão é que ele saísse da sua terra, saísse da sua parentela e fosse para uma terra onde Deus ainda não tinha falado qual seria, mas que iria mostrar. Mas a decisão de sair já foi concedida. Quando o seu esposo diz algo para você a respeito do que Deus tem falado com ele, e você olha para a situação e diz: essa situação não condiz com aquilo que o Senhor fala. Qual é a sua atitude? De duvidar e não participar deste sonho que o Senhor concede ao teu esposo? Ou você diz: se o Senhor falou contigo, seguirei os teus passos, porque o Senhor nos guardará e sustentará a situação que hoje eu penso que não condiz com o que o Senhor tem falado. Então, é uma decisão que nós, assim como Sara, precisamos tomar: seguir ou atrapalhar o caminho do seu esposo, do seu filho, da empresa, do ministério. Qual é a sua atitude? E o Senhor continua a falar com Abrão no versículo 2, que diz assim: e far-te-ei uma grande nação. Então, Abraão tinha que obedecer, ou seja, sair da sua terra, sair da sua parentela, ir para uma terra que o Senhor mostraria a ele, e se obedecesse, o que faria com Abraão? Que a partir dele uma grande nação surgiria. E essa grande nação não é uma nação do mero acaso. Ele diz que esta nação será abençoada, como continua no versículo 2: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Imagina o seu filho chegando hoje para você dizendo que o Senhor disse a ele, que ele ouviu da parte do Pai, que ele entendeu em oração, que ele será uma grande pessoa, será uma pessoa de destaque, que a partir dele muitos serão abençoados. E você olha para a situação hoje, uma situação, por exemplo, precária financeiramente, precária em condições de colocar o seu filho na direção que o Senhor tem conduzido, numa faculdade, por exemplo, que o levará a esta profissão que o Senhor tem falado com ele, e você diz: eu acho que você ouviu mal. Essa é a atitude da mulher que não crê num Deus poderoso, que não crê que a sua família está debaixo de uma oração que você mesmo faz para que a sua família viva no centro da vontade de Deus. Vamos pensar que você está num ministério e o seu líder diz algo para você, que um grande projeto o Senhor tem falado e que você faz parte deste projeto. Para esse projeto dar andamento, ele precisará da sua liderança, por exemplo. E você diz: não consigo, eu sou incapaz para isso. Mas o Senhor já deu a direção ao ministério, já deu a direção de quais são as pessoas que farão parte, e você é uma delas. E diz assim no versículo 5: e tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã,
E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam, então, os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a bando do Oriente. Como ficaria o seu coração acompanhando aquele que recebeu a promessa, onde ele chega na situação que o Senhor diz que a promessa acontecerá ali, mas que ainda não é tempo, que tem que continuar a peregrinar, continuar a aprender, continuar a depender de Deus, continuar a ouvir a voz do Pai. Como fica o seu coração? O seu coração deve ficar como o de Sara. Acompanhou, sem questionar, porque a palavra não diz neste momento que Sara questionou. Então você precisa ter uma atitude de fé, de seguir com os que sonham, de seguir com aqueles que receberam algo de Deus. E continua então a história de Abraão, de caminhos em caminhos. Quando o Senhor falava para se levantar, ele se levantava e seguia para outra região. E Sara o acompanhava. Que você aprenda com Sara, assim como eu aprendo com esta mulher fiel a Deus e fiel ao seu esposo. E nos próximos dias continuaremos a falar sobre esta mulher. Hoje, o primeiro momento da qual ela passou, o momento diante das impossibilidades. Porque era uma mulher que era estéril. Então, como faria parte de um sonho, de uma promessa que Deus deu a Abraão de uma grande nação? Mas diante da impossibilidade, não questione, mas siga em frente com fé, confiando no que Deus tem falado àqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.